O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: que vos ordenou Moisés? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs presentes aqui na nossa catedral, também quem nos acompanha pelos meios de comunicação, estamos celebrando o 27º domingo do tempo comum. Já vamos avançando aí no ano litúrgico, vai até o 34º. Já entramos no mês, o mês 10, como passa rápido, né? O mês 10, mês missionário, mês onde nós lembramos a dimensão missionária da igreja, e é um mês também todo dedicado a Nossa Senhora Aparecida. Aqui na nossa catedral, com muita alegria, a partir de amanhã estaremos em festa, vamos receber a imagem peregrina que virá do Santuário Nacional de Aparecida e vamos fazer toda uma novena louvando e bendizendo a nossa querida Mãe do Céu, Rainha e Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Pois bem, nesse 27º domingo do tempo comum, o Evangelho é bastante polêmico. Jesus interrogado pelos fariseus, pelos mestres da lei, a respeito do matrimônio. E aí Jesus então dá essa resposta que nós conhecemos bem e que nós muitas vezes ficamos tentando encontrar brechas, encontrar outras passagens para justificar e ficamos buscando coisas, mas isso não é algo próprio só do nosso tempo. Lá eles também já queriam fazer isso, né? Queriam se separar e aí ficava aquela coisa, né? Ah, mas Moisés deixou, tem uma palavrinha que diz lá no Antigo Testamento, e aí a gente pode pegar e faz um cambalacho, e aí dá um jeito para tudo. E Jesus, ele simplesmente diz, olha, não dá, né? A verdade vai ser sempre a verdade. E é interessante nós pegarmos o contexto em que Jesus diz esse discurso. Primeiro porque o Evangelho já nos dá uma dica muito importante. Os fariseus se aproximam de Jesus e para pô-lo à prova fazem uma pergunta. Os fariseus queriam pegar Jesus numa palavra mal arrumada, né? Várias vezes eles fazem perguntas para Jesus para que a resposta de Jesus possa ser um motivo de o acusarem. Perguntam para Jesus se é lícito ou não pagar o imposto a César. Essa pergunta é terrível. Porque se Jesus dissesse que é lícito, ele era um traidor do povo judeu.
mas se ele dissesse que não era para pagar, ele seria condenado pelo Império Romano. Então Jesus ali fica, sem saída. Claro que Jesus, sendo Deus e sendo a sabedoria encarnada, ele diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Outras vezes vão perguntar para Jesus qual é o maior dos mandamentos, E aí Jesus responde. Então, os fariseus tinham uma má intenção por detrás da pergunta. Eles não queriam simplesmente conversar com Jesus, saber a verdade, conhecer as coisas de Deus. Eles queriam fazer uma pergunta de um jeito que Jesus não ficasse bem ali naquela situação. Nesse contexto em que eles vão perguntar para Jesus, a popularidade de Jesus está muito alta. Jesus está arrastando multidões atrás de si. Muitas pessoas escutando Jesus, Jesus está lá na crista da onda, As pessoas atrás dele, os milagres, todo mundo admirado com as palavras que Jesus dizia. Esse é um verdadeiro profeta, esse é o santo de Israel. Estava tudo bonito. Os fariseus perceberam que Jesus estava agradando as pessoas, e aí o que eles fazem? Eles não concordavam com a indissolubilidade do matrimônio. Eles queriam se separar das suas mulheres. E eles sabiam que entre o povo, a maioria também era a favor da separação. Então eles fizeram essa pergunta para Jesus, para ver se Jesus, ele fosse manipular a verdade para continuar com a sua popularidade. E Jesus joga um balde de água fria nos planos dos fariseus. Jesus defende a verdade, e se nós olharmos esse mesmo texto no Evangelho de São Mateus, muitos dos que seguiam Jesus não seguem mais, vão embora. E ele não está nem um pouco preocupado. Pode ir. Quando ele faz o discurso do pão da vida no capítulo 6 do Evangelho de São João, muitos dos discípulos começam a ir embora. Ele olha para os apóstolos e diz: quer ir embora também? Jesus nunca se preocupou e nunca negociou a verdade por causa de popularidade. Mas a igreja não vai ficar cheia, padre, se você falar essa coisa de que não pode se divorciar. A minha sorte é que não sou eu que digo, é Jesus quem diz. Aí vocês resolvem com ele, Eu digo para as pessoas, uma vez a pessoa veio, ai, padre, eu não concordo com isso que você falou. Eu falei, mas não foi eu que falei não, você tem que ir lá na capela brigar com Jesus. Vai lá brigar com ele, é ele quem disse. Se não te agradou, lá Então, hoje barulho tá grande. Pois bem, então, no Antigo Testamento, no começo, na criação, foi lá que Jesus se fundamentou para dizer sobre o casamento. Isso é importantíssimo. Onde é que surgiu o casamento? Vejam bem, existem duas coisas. Primeiro, a união natural entre um homem e uma mulher, que começou lá em Gênesis. Lá em Gênesis, Deus fez o homem. Deus fez o homem. Depois ele viu que não era bom o homem estar só. E aí ele cria então a mulher. E dá a ele como companheira. Não é para estar abaixo do homem, nem acima do homem. É do lado, companheira. Lá começa o plano divino para a família. Lá começa o plano divino para o homem e a mulher se unirem e gerarem vida. Depois, com Jesus, isso toma ainda um grau mais elevado e recebe a dignidade de sacramento. Então hoje tem o sacramento do matrimônio, que é a bênção de Deus sobre o casal, para que vivam a fidelidade, a fecundidade e a indissolubilidade desse vínculo sagrado entre um homem e uma mulher. Lá no Gênesis. Mas Moisés deixou. Jesus fala, Moisés deixou porque vocês são duros de coração. Vocês ainda não tinham entendido o que Deus queria para vocês. Mas desde o começo, lá em Gênesis, olha que interessante. Deus criou o homem. Colocou o homem no paraíso, no jardim do Éden. Passou uma semana, não sei se é uma semana cronológica, Passou um tempo. Deus voltou. Estava uma confusão. Deus botou a mão na cabeça e falou, não é bom o homem ficar só. Ele faz uma bagunça, deixa o homem sozinho em casa uma semana para vocês verem. Quando a mulher chegar, ela vai dizer a mesma coisa que Deus falou. Não é bom o homem estar só.
Não deu certo. Aí Deus então disse, precisa de uma companheira, precisa de alguém para dar jeito nessa confusão. E aí então criou a mulher. Essa parte do Gênesis é muito interessante, eu vou fazer um parêntese só para explicar esse pedacinho aqui, porque é muito interessante. Diz que Deus fez todos os animais passarem na frente do homem, e o homem deu nome para todos os animais. Adão, o primeiro homem, deu nome para todos os animais. O que significa isso? Significa que antes do pecado original, o homem tinha um conhecimento pleno sobre a criação. O homem tinha a capacidade de ver a natureza de cada coisa a ponto de dar o nome. Dar nome significa tipificar, dar a natureza. Então, ele deu nome a tudo aquilo que foi criado. E dentre tudo aquilo que foi criado, nada se assemelhou a ele. Porque nada tem a dignidade do ser humano. Nenhum animal tem a dignidade do ser humano. Dentro do parênteses, eu vou fazer mais um parênteses ainda. É um absurdo quem chama bicho de filho. É um pecado mortal. Quem chama bicho de filho é um pecado mortal. Tá? Porque nenhum animal é semelhante ao ser humano. Se a pessoa chama um filhote de cachorro de filho, ou está querendo que o cachorro seja um ser humano, ou a pessoa está se rebaixando a dignidade de um animal. As duas coisas são absurdas. Então, animal é animal, ser humano é ser humano. Dentre toda a criação não tinha quem fosse semelhante ao homem. E aí então Deus criou a mulher para ser, fecha o parênteses, fecha outro parênteses. Tá bom? Então esse é o significado dessa passagem de Gênesis. E aí então Jesus vai dizer, o homem que se casa e se separa, ele comete adultério. Ah, padre, mas tem que ver, porque nós hoje é diferente. Não, não é diferente. Desde o tempo de Jesus já tinha problemas. Desde o tempo de Jesus, ter uma família é algo pelo qual nós passamos por dificuldades. Nessa nossa mentalidade de hoje que evita-se todo tipo de contrariedade de problemas, o que na verdade é uma ilusão, porque isso é impossível. Então nós vivemos no tempo do descartável. No tempo do descartável. Eu já estou chegando numa idade que eu consigo dizer no meu tempo. No meu tempo. Se os jovens soubessem, nós que estamos aqui, nós temos mais ou menos essa mesma ideia, porque nós somos mais ou menos de uma geração parecida, um pouco para lá, um pouco para cá, mas mais ou menos. Os jovens de hoje não conseguem imaginar a vida sem celular. Nós sabemos muito bem o que é uma vida sem celular, né? Nós vivemos isso. No nosso tempo as coisas eram muito diferentes. O tempo das coisas eram diferentes. Eu me lembro uma vez que lá em casa queimou a televisão. Gente, eu tenho uma lembrança viva disso. Eu era criança, eu devia ter uns 10, 11 anos de idade, ou até menos. Queimou a televisão. O que faz quando queima a televisão? Bom, no meu tempo eu mandava consertar. Manda para o técnico. Há um mês e meio para consertar a televisão. Isso quando podia pagar. Ainda demorava mais um mês para ter o dinheiro para pagar o conserto da televisão, porque o orçamento era ali tão apertadinho. Mas espera. Eu passava na frente da loja de carrinho de brinquedo, sempre gostei de carrinho, de puxar carrinho com linha. Ai mãe, compra um caminhãozinho para mim. Claro, meu filho, no seu aniversário você ganha. Poxa mãe, mas é janeiro, meu aniversário é em outubro. No Natal. Hoje a coisa é toda assim, estragou, joga fora, compra outra, é tudo descartável. O problema, isso não é problema, tá? Não é problema nós adquirirmos as coisas. O problema é que nós levamos isso para as relações com as pessoas. A pessoa me desagradou nisso aqui, joga fora e pega outra pessoa. Joga fora, descarta e pega outro novo, modelo atualizado. Do mesmo jeito que o celular tem um modelo atualizado, a televisão tem um modelo atualizado, o computador tem um modelo atualizado, eu quero também pessoas com modelos atualizados. Se me desagradar nisso aqui, eu descarto e pego outro. E nós vamos nesse ciclo. Aí daqui a pouco sou eu que não agrado mais, aí eu sou descartado, e vira uma bola de neve numa coisificação. Tem uma palavra doida, né? As pessoas se tornam coisas.
coisas descartáveis. E isso é um mal terrível para a nossa sociedade, porque aí as famílias viram um desastre, as famílias desestruturadas. Pode ser conversa de coisa de gente antiga. Não. E tem outra coisa, nós precisamos voltar a entender. Isso durante muito tempo na igreja ficou-se muito mal explicado, muito mal entendido, de que matrimônio é vocação. Tem gente que não tem vocação para o matrimônio. Há uns tempos atrás, há uns 300 anos atrás, de uns 300 anos para cá, tem-se uma ideia assim: se a pessoa não tem vocação para ser padre, se a pessoa não tem vocação para ser religioso ou religiosa freira, então tem que casar. Quem disse? O matrimônio também é uma vocação. E é tão bonito quando nós acompanhamos os jovens de hoje que já têm essa visão. E eles têm o discernimento: eu tenho vocação para o matrimônio, ponto. Aí eu vou encontrar uma pessoa, fazer o discernimento, fazer o namoro, noivar e casar. Mas em primeiro lugar, discernir a vocação. Jesus diz em vários lugares: nem todos são chamados. Quem tem ouvidos, ouça. Porque aí nós ficamos numa relação de uso. Eu uso a pessoa me usa por um tempo que nós nos acordarmos e depois, pronto. Não estou mais disposto a consertar as coisas. Não estou mais disposto a fazer funcionar. Não estou mais disposto a sofrer. Aqui é o ponto, hein? Eu não estou mais disposto a sofrer por aquilo que vale a pena. Se nós nesse momento fizermos um exercício, vamos pensar numa pessoa que nós temos certeza absoluta que nos amou nesta vida. Pense numa pessoa que você tem certeza que te amou muito nessa vida. Eu pensei numa. Eu acredito que a grande maioria deve ter pensado na mãe. Minha mãe. Quem pensou na mãe, levanta a mão. Olha, muita gente. Eu pensei na minha mãe na hora. Minha mãezinha. Por que nós pensamos? Muitas vezes pensamos na mãe. Ou qualquer outra pessoa que tenha pensado. Como é que eu tenho tanta certeza que a minha mãe me amou? Porque a minha mãe sofreu por mim. A mãe sofre pelo filho. E quem é mãe sabe. Ver um filho doente, não tem sofrimento maior para uma mãe, não é? Ver um filho doente, ver um filho queimando de febre, meu Deus do céu. O amor tem que ter essa dimensão de estar disposto a sofrer. Ama com todo o coração. Se desagradou nisso aqui, desama. Isso não é amor. Isso não é amor. Isso é interesse. Interesse mútuo. Uso. Um usa o outro. Enquanto está tudo bem, um usa do outro. Quando ama, é quando está disposto a sofrer junto. Tem tantas histórias lindas de amor, né? Eu já vi cada história tão bonita, de amor verdadeiro. De amor verdadeiro. É possível. É possível. Porque a gente vai falando essas coisas, e nós vamos pensando e olhando ao nosso redor e vendo a situação do mundo como está hoje, nós podemos cair na tentação de cair no desânimo, né? Então o amor não existe mais, está tudo perdido, está uma confusão. Não, é possível. É possível. E é isso que a palavra de Deus deve produzir em nós. Primeiro, produzir em nós uma reta consciência do que é a família, do que é o amor. E depois produzir em nós o desejo de nós vivermos isso. Porque Deus sabe que se nós vivermos isso, nós seremos verdadeiramente felizes. Não momentaneamente felizes, com momentos de prazer com uma pessoa, com outra, com uma infinidade e uma confusão que no fim das contas gera um vazio enorme dentro de nós. Não, Deus nos quer felizes, felizes de verdade. Eu vou dizer uma coisa para vocês que parece a coisa mais absurda do mundo, mas é verdade. É possível ser feliz no sofrimento. Sabe quem nos ensina isso? Os santos. É possível ser feliz no sofrimento se nós tivermos Deus. É só olhar a história de Santa Rita de Cássia. O quanto essa mulher sofreu.
E aí nós podemos pegar a história de vários santos. Segunda-feira nós vamos celebrar o meu santo de devoção querido, São Francisco de Assis. Sofreu. Cantava de alegria. Cantava de alegria. Que nós possamos abrir o nosso coração a essa palavra que também quer de nós essa firmeza de vivermos essa verdade anunciada por Jesus, defendida por Jesus e que vai ser defendida pela Igreja por todos os séculos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.